Começa agora Decretos. The book is on the table. The dog is on the table. The cat is on the table. The chicken's on the table. And everybody's on the table. And everybody's on the table. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Começando mais um Decretos, o podcast que é o preferido das bibliotecárias de Massachusetts. Eu ouvi dizer. Exatamente. Eu acho que é uma pesquisa real, cara. 100% real. Saiu no grande site. Qual é o grande site? Fala um grande site do Brasil aí. Não sei. Inmetro. Pesquisa do Inmetro, que é isso mesmo que o Inmetro faz. Não. Eu sou o Daniel, tenho comigo aqui João Carvalho, direto lá de BH, esta maravilhosa cidade que em breve estarei conhecendo. Tudo bem, João? Tudo, dados os pesares e as vicissitudes da vida, e uma semana muito complexa, mas vicissitudes? Tudo bem. Fazia tempo que eu não ouvia isso, cara. Também aqui, comigo com o João, lá em BH também, Rafael Mordente. Olha, tá parecendo aquele negócio de correspondente, né? Ah, eu estou direto de BH, Rafael Mordente, o João Carvalho. Tudo bem, Mordente? Daniel, a situação aqui em Belo Horizonte está tranquila, o tempo está chuvoso. Enfim. Sim, qualquer tinha aquele perfil de polícia no Twitter, não lembro de onde que era, que ficava postando toda hora, sem atualizações no momento. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, cara. Acho que era lá do Sul, sei lá. Eu achei que ia ser engraçado falar igual repórter, porque assim, eu tô com fone de ouvido, aí eu pus a mão em uma das conchas do fone pra apertar pra fazer igual repórter. Eu lembrei que não tem ninguém vendo. Deus tá vendo. Ah, é verdade, né, cara? E por falar nisso, estamos aqui hoje mais uma vez para um episódio de recomendações. Mas hoje vamos focar as recomendações na literatura, nos livros, sim, aqueles objetos que tem páginas, não sei se você jovem sabe o que é isso. Também conhecidos como as árvores do ensino. Nossa senhora, exatamente isso. Antes das telinhas digitais e milhões de tablets e telefones, a gente tinha que ler as coisas no papel. Então vamos recomendar algumas coisas de livros, hoje só livros aqui. Tudo isso e muito mais depois dos nossos recadalhos. And everybody's on the table. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Mais uma semana se passou, na verdade 2 semanas. Não, sim, se for contar pelo número do episódio, passaram-se 2 semanas, olha aí. Viagem no tempo. Quem acompanha a gente aí na internet, nas redes sociais, como gosta de dizer a dona Rede Globo, né, que não fala o nome de nada, Facebook, Twitter, nada. Na rede social de 140 caracteres e naquela rede social de amizade, você sabe já que teve aí uma treta envolvendo o nosso último convidado e nós resolvemos nos posicionar e tirar o episódio do ar, né, João? Você que é o nosso Relações Públicas do podcast, eu queria pedir que você falasse pro pessoal aí rapidinho. Gente, como o Daniel pediu, eu vou entrar no Sei da Questão. Eu vou ser o mais sucinto possível e direto. 1. Existe uma questão de protagonismo da vítima. 2. Existe uma questão ligada ao movimento feminismo e o seu protagonismo em relação a esse tipo de assunto. Quanto à questão de protagonismo, a gente ficou sabendo das acusações e a gente retirou o episódio do ar imediatamente e a gente fez o comunicado. No comunicado, a gente só sabia que existiam essas acusações e a gente não quis tirar em momento nenhum o protagonismo da vítima e deixou aberto para ela, vítima, poder fazer as suas acusações sem a gente retirar o protagonismo. Por isso que o comunicado foi tão etéreo nesse sentido de não falar o que era, não falar o que era acusação. 2. Muitas pessoas acreditam que nós, enquanto homens, sequer tenhamos o direito de falar sobre um assunto que a gente não vive, a gente não experiencia. E de fato a gente não vive, a gente não experiencia. A gente não sabe o que é essa violência na carne. A gente não é cantado de forma agressiva na rua. A gente não vive numa sociedade que nos coloca numa posição inferior hierarquicamente. A gente não recebe menos pelo mesmo trabalho. Então, assim, isso é um fato.
Agora, a gente lançou um episódio com a pessoa, sem a gente saber sequer da existência da acusação. Quando a gente ficou sabendo da acusação, a gente retirou. E eu acho que a gente tem o dever e a obrigação de tecer um último comentário de por que a gente tirou o comunicado depois. E a gente tirou o comunicado depois, uma decisão dividida, onde eu fui contra e o Daniel e o Rafael foram a favor, porque o comunicado virou um lugar de misoginia, discurso imbecil e nego sem noção, cantando mulheres que estavam ali tentando defender uma situação e defender o direito de se manifestar contra uma violência, que tem que ser prevalecido em qualquer momento. Eu acho que devia ter ficado comunicado ainda assim, para não dar uma falsa sensação de que a gente está, por exemplo, acobertando alguma coisa. Tanto não estamos que estamos aqui falando de novo, tá? Então a situação aconteceu, foi essa. Quem quer saber opinião minha opinião tá na internet, minha opinião tá na pracinha, minha opinião tá aí. Quem quiser vai lá e lê. Enquanto grupo, aqui está o que aconteceu, por que aconteceu e como que aconteceu. Acredito que esteja bastante claro para todos os envolvidos agora. Vamos seguir para o episódio. Muito bom, recomendo. Este é o nome do nosso episódio. Que a gente já tá indo pro terceiro, olha só, quem diria, hein? Uma tradição. Tradição, sempre num episódio terminado em 9, a gente pode fazer um muito bom recomendo. Antigamente a gente, né, nossa, nosso podcast é tão antigo. Comecei em fevereiro, tava falando. Nos outros episódios anteriores a gente falou de coisas misturadas, né? Coisas variadas. Sim, séries, cultura em geral, né? Séries, livros e... A gente só não falou de videogame, teve gente que reclamou, mas é que a gente não é assim tão games. Nenhum de nós é tão games assim. A gente é mais memes do que games. Então, pelo menos hoje a gente vai falar de uma coisa que os três, pelo menos, gostam, né? Que são livros. Os famosos books on the table. Eu vou colocar essa música, eu acho, de trilha, The Books on the table. Vocês lembram? Eu não lembro disso não, cara. Que clássico, é um cara, grande clássico. Eu lembro disso. Você lembra aí, ó, viu, João? Nossa. Que bosta, como tocava isso. Que momento da Dance Music dos anos 90 e a Jovem Pan, né, cara? Nossa, Jovem Pan, 7 melhores, direto. Talvez quando eu ouvir eu reconheça, mas assim, de bate-pronto eu realmente nem ideia. Eu lembro dessa época, eu escutava a Jovem Pan, eu lembro de Autos Dance, eu tenho uma playlist de dance no cartão SD, no som do meu carro, direto cai no aleatório, cai num Dance Music, eu sempre deixo. Aí toca um Darude, Sandstorm. Toca Darude, toca Hathaway, toca... Olha, Lasgo já era dando 2000 já, né? Toca Gala. Gala. Corona. Tinha... Como é que é? Porra, eu tô tentando lembrar. Tem W. Tem Apache Indian. Tem... Porra, acho que vamos fazer um episódio recomendando músicas dance dos anos 90, cara. Não esquece. Pra que livro, cara? Pra que livro? Quem precisa dessa bosta, né? Vamos botar fogo nessa merda. Cara, que W, cara, você falou agora eu lembrei. W. Please don't go. Sim. Eu inclusive já fui no show do W, salvo engano, em 93 ou 94, no estacionamento do Shopping Del Rey. O W levou 1h30 de atraso pra subir no palco, tava chovendo, eles tocaram 15 minutos e foram embora. Tocaram, né, com várias aspas, assim, gigantes. Que é o pior, eu tive a impressão de alguma coisa de banda tinha. Porque eu senti a diferença do timbre do que eu escutava nos discos e no rádio. Mas foi 15 minutos e eles foram embora e não recomendo, cara. Não recomendo o show do W. Muito ruim, não recomendo. Será que ainda existe o W? Alguém escreve nos comentários. Eu acho que o W ainda existe. Eu acho que existe, cara. Eles tocaram em Brasília ano passado ou no começo desse ano. Esses caras vivem no Brasil, eles não são brasileiros, não? São? Não. Eles, né? Eles são tipo o Creedence da Dance Music, cara. Livros! Brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Hoje os livros estão, né, que nem eu falei no começo lá, é uma coisa bem mais acessível do que antigamente. A internet até nisso deu uma ajudada. É claro que você lê um livro no computador, por exemplo, é uma bosta, né? Vamos ser sinceros que ninguém... É muito chato. Só se você... Né, até o João tava estudando esses dias e falou, né, João? Você leu não sei quantas mil páginas, né?
Sim. no computador, né, cara? É muito difícil e cansativo. É tão difícil e tão cansativo que literalmente os meus problemas de visão pioraram mesmo eu usando óculos, e semana que vem eu tô tendo que refazer a receita dos meus óculos. Sim, arregaça, cara, arregaça, porque não foi feito pra isso, né, o computador. E tem aquele negócio agora, hoje em dia, não sei se vocês já viram o Kindle. Não apenas tem o Kindle, tem vários e-readers e coisas do gênero, assim, leitores de livros, né? Eu tô usando o termo em inglês, né? Porque, tipo, isso é muito maior lá fora do que aqui dentro. Ainda é muito raro a gente ver gente no Brasil com Kindles ou com seus concorrentes. E a verdade é que esses livros, eles têm uma tela própria para a leitura. Sim. Parece um papel, cara. É incrível. E assim, não incomoda o olho mesmo. Eu pessoalmente não tenho. Gostaria muito de comprar um. O dólar atualmente não tá permitindo. Também assim que o dólar der uma baixada ou meus rendimentos subirem, né? Qualquer um dos dois funciona do mesmo jeito. Patreon.com/decreto. Exatamente. Eu pretendo comprar um desses leitores porque dizem que dura semanas, né? A bateria. Parece que as baterias são muito boas deles, porque eles gastam muito pouca bateria. E quase não tem luminosidade, né, cara? Tem isso também. E 2, assim, eles são completamente feitos pra não serem agressivos aos olhos. Então eles são feitos pra isso. E tem umas capinhas que você coloca que eles ficam parecendo tipo você tá andando com uma agenda, assim, sabe? É bonitinho, além de seguro também, né? Sim. Sei lá, você tá num banco, assim. Nossa, bem que hoje em dia acho que ninguém fica mais na fila do banco, tudo automático. Mas faz quando você tá no metrô e quer ler o negócio, faz quando você tá lendo um livro mesmo. Quem vai roubar um livro? Livro ninguém quer roubar, né? Isso que é triste. O povo só quer saber de... Mas eu comecei a falar desse negócio do Kindle e tudo mais, porque hoje em dia o negócio tá mais fácil de você ter acesso a um livro. Coisa que antigamente não era tão fácil, principalmente aqui no Brasil, onde tudo é 10 vezes o valor, né? Você queria comprar um livro custava 80 pau. Hoje também já tá mais barato por causa da coisa do digital e não sei o que. Apesar de eu achar, assim, que o livro nunca vai morrer, tem muita gente que acha que vai, né? Eu não acho. Acho que não, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que é aquela coisa, tipo, o meio no qual a leitura é disseminada nunca vai morrer. Mas ele muda. E o próprio meio muda a forma como a gente escreve, a forma como a gente editora, a forma como a gente recebe os textos. Se for pensar, por exemplo, assim, na Mesopotâmia, eu vou puxar a sardinha pra minha brasa. O fato de você simplesmente ter que escrever numa tábua de argila e ter que cozinhar essa tábua faz com que os livros não pudessem ser tão grandes assim. Sim, imagina. Porque é muito difícil, muito complicado você sair carregando várias tabuinhas pra cima e pra baixo. É óbvio que tinha livros muito grandes, divididos em várias tábuas. A Epopeia de Gilgamesh são em 13 livros, que são 13 tabuinhas, na versão do Standard Babilônico de Sinlek Unini. E, em compensação, quando você compara, por exemplo, com a Grécia, que já tem um meio de escrita maior, os livros vão ficando muito mais longos. Obviamente também a gente tem que lembrar aqui que quando a épica grega surge, Homero, Hesíodo, a Grécia ainda está ali no finalzinho, no começo da transição de voltar a ser um país, entre aspas, uma cultura letrada. Então assim, eles vêm de uma tradição oral, eles são muito longos por isso, durante muito tempo vai ser muito difícil aparecer outro tipo de literatura tão longo quanto. Mas, por exemplo, quando a gente já chega ali na Grécia clássica, que o papiro já está mais disseminado, ou ainda mais no período helenístico, em que o papiro está super disseminado e tal, aí você já tem livros você tem invenção do romance, você tem livros de prosa muito maiores, né, muito mais extensos, e as coisas vão melhorando. Quando se fazem os códices medievais, então é que a extensão dos livros aumenta ainda mais, tudo se torna mais fácil. Quando chega a imprensa de Gutenberg, então, meu Deus, aí, tipo, a gente consegue imprimir vários de uma vez, ou pelo menos um muito rápido, e as coisas vão melhorando. Então, assim, hoje em dia, cara, no computador, significa também que a gente basicamente tem um espaço infinito para escrever. Sim, cara. Imagina que merda era o Facebook na Mesopotâmia. Você tinha que ir lá bater o negócio, fazer o textão, bota pra cozinhar o textão. Que trabalho, cara. Era bom que a pessoa desistia, eu acho, né, do textão. Era sempre uns textinhos de nada. O Twitter ia funcionar muito bem lá. É isso que eu ia falar. O Twitter o Mesopotwitter seria... ia ser uma parada muito foda, cara. Aposto que ia ter altos memes lá, cara. Brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Agora vamos falar do que a gente já leu, tá lendo, ou gostaria... Não, gostaria não, né? A gente não vai recomendar livro que a gente não leu aqui, né? O pessoal tem uma mania de recomendar coisas que não viu. Desculpa, que não tem que saber ler?
Não, serve livro de figuras, de colorir. Tá à vontade, tá tudo liberado aqui. João Carvalho, você que é um homem... Você é um homem, certo? Ou estou enganado? É que eu dei uma pausa errada. Você que é um homem que gosta de estudar, gosta de culturas antigas... Tem aí, tá, essa nova empreitada com o Mesopocast aí, tem tudo pra dar certo em 2016. Você, eu presumo que seja um cara que já leu muito livro na sua vida. Não só livros acadêmicos, como livros de todo tipo. Eu tenho um hábito de leitura, como eu tô estudando pro doutorado, gente, vocês já sabem que eu não passei esse ano, mas ano que vem tem bola pra frente. Inclusive quero parar um momento para agradecer ao meu orientador, Jacinto Lins Brandão, que me mandou um e-mail super gentil falando que ele quer continuar me orientando, que ele gosta do meu projeto, que ele acha meu projeto muito bom e que é pra gente tentar pro ano que vem. E... Ele ouve podcast? Não. Não, acho que não, não faz mas ainda isso, assim eu acho que merece. Por favor, não faça isso com ele. Porque é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso e eu tenho uma dívida de gratidão, eterna com ele. Ele vai continuar nesse projeto que, não digo nem que tá parado, porque eu vou continuar estudando e vou continuar fazendo matéria isolada e tudo mais, então assim, o projeto segue, então assim, eu leio muitos livros, tanto acadêmicos quanto não acadêmicos. Ultimamente, devido ao fato de eu estar me focando um pouco mais na minha carreira acadêmica, eu tô lendo muito mais livros acadêmicos do que não acadêmicos, Só que o fato de eu trabalhar com literatura faz com que essa linha, às vezes, seja muito tênue, Porque, às vezes, eu tô lendo, por exemplo, literatura antiga e na sequência, lendo um comentarista. Então, eu tô, ao mesmo tempo, lendo um livro, entre aspas, não acadêmico, porque eu tô lendo um livro de literatura, que muitas vezes era uma literatura religiosa, era uma literatura iniciática, mas, assim, é literatura. E, na sequência, eu acabo lendo um comentário sobre isso, que aí é uma coisa muito acadêmica. Então, são livros que são, entre aspas, mistos, O que você separou aí, João, pra gente, pra começar? Sua primeira recomendação. Eu vou ser muito sincero. Você não separou nada. Quer dizer... Vou ser muito sincero, eu esqueci. Separei. Não, todo mundo sabe que eu tô estudando, Mesopotâmia, eu tô trabalhando com isso e tal. Então, assim, eu separei livros do assunto porque muita gente me pede recomendação de coisas do assunto. É verdade, cheguei meio direto perguntando. Então, assim, eu separei livros do assunto, que eu acho que são livros que ninguém precisa de ser especialista, nem precisa de ser da área de humanas como grande área, ou da pequena área de literatura para ler esses livros. São coletâneas que trazem muitos dos textos originais da época e eu acho que são coisas bem legais e bem introdutórias. Infelizmente, não existem até o presente momento esses livros em português, tá? Não existem essas traduções, esses livros inexiste uma coletânea em português e tal. Então eu separei 3 livros em inglês e sinto muitíssimo, infelizmente os livros não existem em português. Desde já vou até deixar público uma coisa que todo mundo que me conhece assim sabe, e eu falo muito disso. Eu tenho um sonho na vida que depois que um dia eu terminar o meu doutorado, eu quero fazer um pós-doutorado e nesse pós-doutorado eu quero simplesmente fazer um corpus eletrônico online de literatura sumeriana e acadiana e traduzir todos esses textos para o português, sem nenhum comentário, sem nada, simplesmente os originais nas suas línguas de origem e as traduções, para que eles possam ser lidos por estudantes de graduação, por gente que se interessa sobre o assunto, para fomentar mais pesquisa sobre o assunto. Isso é uma coisa que nunca foi feita em língua portuguesa e é um sonho da minha vida ainda e pretendo um dia fazer isso, dentro ou fora da academia. E, infelizmente, até o dia que alguém tome para si essa tarefa de traduzir esses livros, eles não existem em português, então eu vou recomendar eles aqui em inglês. O primeiro livro que eu separei é um livro bem grande, que é um livro em 2 volumes, cujo editor e responsável pela esmagadora maioria das traduções é um professor chamado Benjamin R. Foster. O livro chama Before the Muses, Antes das Musas, An Anthology of Akkadian Literature, uma antologia de literatura acadiana. E o livro é exatamente isso que ele faz. Ele começa por definir o que seria a literatura acadiana e depois ele vai fazendo uma grande compilação da literatura acadiana
de forma cronológica. Então ele vai no período arcaico, depois ele vai pro período clássico, e aí ele vai descendo, e a ideia do livro é trazer basicamente um pouquinho, na verdade um muitinho de tudo. E ele vai desde lá de 2300 a.C. até 100 a.C. mais ou menos. E aí, cada uma dessas sessões, né, que é de acordo com o período em que essa literatura foi escrita, ele vai sendo dividido. Então tem tipo assim, histórias de dilúvio, orações, encantamentos, poesia mitológica, prosa, entendeu? Para cada uma dessas épocas. E ele começa com uma introdução muito legal, que é falando o que é a língua acádia, como que a literatura acádia foi redescoberta, o que é poesia, o que é prosa dentro desse corpus literário, como que se davam os autores, essas redações, reredações, as mudanças dos textos, como foi formada essa literatura acadiana e tal. E depois ele vai e já entra e tem todas as histórias, todas as mitologias e tal. É um livro bem completo, apesar de alguma maneira ainda ser um tanto quanto superficial, porque a função do livro é trazer uma antologia, né, e não assim entrar pormenorizadamente em cada um dos textos. Então é óbvio que, por exemplo, assim, eu quero ler a Epopeia de Gilgamesh. Então você vai ler a edição crítica de Gilgamesh. Você não vai, assim, se você quer realmente se aprofundar muitão, né? Você não vai ler isso, porque, tipo assim, agora, se eu quero conhecer um pouco de literatura e ler um pouco, você vai ler lá, vai estar o livro, vai ter um breve comentário e é muito bom. E essa é a minha primeira recomendação, o Before the Muses, Antes das Musas, do Benjamin Foster. Brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Rafael Mordente, nosso meninão, você também é um leitor ávido. Sim, sim. Né? Um leitor, assim, de quê? De conteúdo, de constância, de substância, era essa palavra que eu estava procurando. Cara, eu leio bastante coisa, eu já li mais livros quando eu era mais novo, hoje em dia não tanto, mas eu tenho o hábito, não chega a ser um hábito, é uma compulsão. Eu preciso estar lendo alguma coisa pra comer, pra cagar. Cagar é uma coisa que devia ser lei, né, cara? Cagar e ler é fantástico. Então, assim, eu tenho mais uma compulsão pela leitura. Então, nem sempre eu tô lendo alguma coisa que necessariamente... Por que você fala nem sempre eu tô cagando? Nem sempre também, lógico. Né? Senão tem algum problema. Eu quero deixar claro que o Mordente está sempre cagando e andando para os dítames da sociedade quadradona. Igual propaganda de cigarro, né? Isso é uma propaganda do Free. É verdade. Eu gosto de fumar cagando, porque eu tô cagando e andando pros ditames da sociedade. Exatamente. Que bom que você lembrou que vai ser um jovem falando em um tom semi-agressivo enquanto ele pratica um esporte radical. Exatamente. Ou pinta um quadro, tipo assim, agressivamente joga... faz um crochê também. Faz um crochê. É verdade. Cara, tipo assim, eu só consigo imaginar, tipo assim, o cara pegando uma tinta, splashando, jogando com muito ódio numa tela em branco, ou no corpo nu de alguém, sacou a tinta. Ele olha, tipo assim, ele acende o free dele, cruza as pernas enquanto em pé e senta em pé e fala: renascimento, eu celebro todo dia a morte e o renascimento do meu pau. Propagandas rejeitadas da Free, cara. Propagandas rejeitadas da Free, cara. Que momento. Então, Mordente, o que você separou pra gente, pros nossos queridos ouvintes maravilhosos que têm sede de leitura? Cara, Ficou falso, né? Ficou meio canastra isso que eu falei? Sede de leitura. Enfim, o que você separou aí pra moçada? Eu separei um livro que eu já mencionei brevemente, rasteiramente, num episódio que eu sei lá qual foi, que é um livro do menino Sigismundo Freud, né? O Sigmund Freud. Sigismundo. Que também, assim, a exemplo... Na verdade, eu já vou dar um pequeno spoiler. Todas as minhas recomendações estão em inglês. Desculpa, eu gosto muito da Edmota. Ai, gente, era pra entrar essa piada. Tá? Eu boto as risadas lá depois. O pior foi que eu nem a apresentação que você falou, que chegou uma DM aqui, e eu fui ler ela e... Bom, enfim, vai lá. Eu quero risadas do Chaves, por favor. Você quer... Eu ri e o microfone tava no mudo. Desculpa, Mordente. Sei. Tá.
Vou além, cara. Eu ri e ao mesmo tempo eu pensei assim, será que eu tô certo de rir ou será que eu tô ofendendo o homem que tem uma tatuagem do Ed Mota no peito? Mas enfim, é um livro do Sigmund Freud chamado Jokes and Their Relation to the Unconscious, né? Piadas e sua relação com o inconsciente, subconsciente, etc. Na verdade, isso nunca chegou a ser um livro do Sigmund Freud. Foi um estudo, né? É um compilado de estudos que ele fez sobre o assunto, que não necessariamente né, ele foi transformado em livro através de um editor e comentarista. E, cara, é um livro muito bacana, porque ele percorre a questão da piada, da técnica da piada. Ele percorre não só a coisa do senso de humor, mas ele faz a parte analítica da piada em cima da técnica, né? Como que você quebranta uma piada da forma técnica para você entender, né? Como você desmonta uma piada e entende o mecanismo dela. E o propósito, porque tem uma série de propósitos, esse estudo dele foi um estudo posterior ao Interpretação de Sonhos, que é um estudo muito conhecido dele, né? Sim. E ele acredita que existe uma relação, né, uma relação, vamos dizer, simbiótica e paralela entre o sonho e o senso de humor, o sonho e a piada. Então, ele analisa a piada através da técnica, ele analisa a piada através do propósito, né, do porquê que a piada acontece, porquê que a piada é recebida. É difícil porque, assim, é um livro, eu achei engraçadíssimo. Porque... Mas é escrito por ele mesmo. Sim, é escrito por ele. O maluco, o Peter Gay, ele... Um livro do Freud escrito por um maluco ia ser foda, né? Eu tô pensando aqui. Nem me acometi disso. Mas o ponto sendo que ele tem a parte analítica, ele tem um trecho sintético, então ele trabalha em cima também do mecanismo do prazer, porque a piada é né, uma forma de prazer também, você elaborar uma piada, você tá no momento ali que você solta aquela piadinha, que você sente aquele relâmpago cerebral e solta uma piadinha, e você sente aquele prazer, mesmo quando as pessoas não riem, você se frustra um pouco, mas tem aquele prazer de ter soltado uma piada. Tem aquele badumps interno, assim, né? Exatamente. E o cérebro... existe um percurso cerebral, né, pelo qual passa a piada. Existe um trajeto pelo qual o pensamento passa para sair na forma de uma piada, para sair de uma forma que tanto você saiba, né, que tipo assim, você tem esse orgulhinho, esse prazer, quanto a pessoa que escuta normalmente sabe que você tá fazendo uma piada. E também a quebranta de forma sintética a questão da motivação. Então, ele trabalha também a função da piada no processo social, né, no processo de convívio entre as pessoas, no processo das relações interpessoais, e depois entra numa parte realmente aí mais abstrata, vamos dizer assim, né, teorética, de relação das piadas com os sonhos. Então ele remete um pouco ao próprio estudo dele de interpretação de sonhos e trabalha a questão do inconsciente, como que, né, onde no inconsciente da pessoa está o baú das piadas, está o poço onde tem o caldo do humor da pessoa. Ele trabalha isso, ele vem com apêndices, ele vem com comentários, né, tem um pequeno resumo da vida do Freud, né, desde quando ele nasceu, os trabalhos mais importantes, os menos conhecidos, tem um comentário do editor de antes. E, cara, é uma análise... Quando eu falo que eu achei engraçadíssimo, é porque, assim, no final dele eu não consegui entender o meu próprio senso de humor. Eu tenho uma relação mais próxima, mais gostosa com o meu próprio senso de humor, mas pra mim, por exemplo, não foi esclarecedor, mas foi uma leitura prazerosa. É uma leitura chata, densa, mas ao mesmo tempo eu tava tendo um prazer que é tipo assim, mano, é um psicanalista alemão fazendo a última coisa que você não quer fazer sobre humor e piadas, que é dissecar, porque tem, né, aquela máxima do show business que você dissecar uma piada é a mesma coisa que você dissecar um sapo. Ninguém ri e o sapo morre. Olha, eu ri, hein? Foi automático. Muito boa. Você é um cientista. E, então, assim, eu achei uma leitura, né, é densa, não é fácil, também tá em inglês, eu não sei se ele tem traduzido em português, aí eu realmente não é que não tem, eu não sei se tem, eu comprei ele num sebo em inglês. Ele é de que ano? Cara, essa edição, ele é de 1989. Esse estudo, propriamente dito, o Jokes and the Relations, the Unconscious, ele é de 1905.
Então, além de tudo, ele tem um contexto histórico ali que você vê que o Freud, ele é um cara que gosta do assunto, você vê que ele tá empenhado ali, que ele tá interessado de verdade, mas ainda tem também o charme do contexto no qual ele vivia, né? 1905 são 110 anos de diferença pra gente. Então, assim, você consegue ver coisas da sociedade daquela época e referências que te remetem a coisas que você fala, cara, tem coisa que não muda, e tem muita coisa que muda. Mas é um estudo muito mais puro, né? Não é um estudo do conteúdo da piada, mas sim do mecanismo, mas sim do significado, da função da piada. Então é como uma autópsia mesmo do que é o senso de humor e do que ele faz. Cara, eu acho um livro sensacional. Inclusive, eu tô com ele na mão aqui agora, pensando, cara, acho que eu vou destrinchar essa porra de novo. E é isso. Eu tô aqui fuçando na rede mundial de computadores, Mordente, eu encontrei aqui. Essa rede mundial é o internet? Sim, a tal da internet. Eu ouvi dizer que tem mais de 100 sites. Veio pra ficar, hein? Veio pra ficar. E descobri aqui, procurando se existia em português. Existe em português. Ah, que ótimo. Olha aí, encontrei aqui. A piada é sua relação com o inconsciente. Ótimo. Em Legal. Portugal é o xiste e sua relação com o inconsciente. O xiste zombeteiro, cara. Valeu, Portugal. E Freud não é tão levado em consideração hoje em dia. E, tipo assim, ele fez trabalhos extremamente basilares de, tipo assim, coisas que não mudam, saca? Coisas da própria natureza humana mesmo. Então é um cara que... E hoje em dia ele mal é levado em consideração. A gente lembra do nome, lembra da referência, né? Ele virou uma referência de cultura pop. Pois é, né, cara? E não tem nada de errado com isso, mas o trabalho dele é basilar, cara. O trabalho dele é importante, né? Não tô dizendo que é incontestável e absoluto e tal, mas é importante pra caralho, saca? Mas é uma sacanagem a fama dele de cultura popular, às vezes, ficar por cima da fama... Por cima, né? Acho bacana que ele tenha a fama de cultura popular também, porque, porra, é um psicanalista alemão do século XIX, tá ligado? Pois é, cara. Quais médicos tem isso, né, cara? Pois Pô, é. Drauzio Varela? Sei lá. Talvez Que comparação, né? Puta que pariu. Talvez em 2125 Drauzio Varela seja uma espécie de Freud dos fumantes. Sei lá, o que faz o Drauzio Varela? Sigmund Freud, né, cara? Brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Agora é minha vez de falar um pouco de livros, já que vocês falaram de livros mais, assim, com conteúdos mais acadêmicos e estudos e tudo mais. Eu vou falar de um livro sobre jornalismo. Pra quem não sabe, né, sempre fui da comunicação, um homem da comunicação. Eu vou falar de um livro que é bem conhecido até o livro, mas pouca gente lê porque é um livro meio grande, que é do Caco Barcelos. Não sei se vocês lembram quem é aquele cara da Globo, o repórter da Globo lá do Profissão Repórter, sabe? Jornalista, foi correspondente internacional e tudo mais. E ele lançou um livro contando a história da entrada do Comando Vermelho na favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Já não é um livro novo, não. Chama Abusado, o dono do Morro Santa Marta. Fala da história daquele Marcinho VP, sabe? Só, tá ligado. Que tinha altas tretas, tipo, ele comandava o morro, comandava a polícia que entrava no morro, comandava tudo. Pra você ter uma ideia, foi ele que deu autorização pro Michael Jackson gravar aquele clipe. Eu lembro, cara, desse rolê, cara. Você lembra disso? Então, esse livro é um livro /reportagem gigante, cara, gigantesco. Ele teve lá, viveu... Ele não conta direito quanto tempo foi, mas ele viveu dentro do Comando Vermelho com esse cara. O cara aceitou ele como jornalista lá, né? Contanto que ele não revelasse nada, né? Que pudesse comprometer os caras, como localidades e tal. Como o fato de ser o Comando Vermelho, né? Contanto que ele apagasse os X9 de G3, né, cara? Contanto que ele não revelasse RG, né? CPF. Mas, tanto é que no livro, quando o livro foi lançado, ele não tá com o nome dele, né? O Marcinho VP tá com outro nome, agora eu não lembro. Faz muito tempo que eu li esse livro. Marcinho NP, né, cara? Eu acho que tá tipo Sandrinho, alguma coisa assim. Mas é um livro bem legal, cara, porque você vê que isso é uma coisa antiga lá dos anos 80, 90 no Brasil. E você vê, cara, que hoje tá a mesma merda. Não mudou nada. O tipo de comando vermelho que tinha naquela época, o comando mesmo que o cara tinha sobre autoridades, né? Não só da polícia, mas de políticos, de ser mesmo o dono do morro, né? O negócio é mesmo, o dono do Morro Santa Marta. O cara era muito... É até ruim falar, mas o cara era muito foda. Assim, apesar de ser um bandido, não que ser bandido seja bom, mas
Sabe o que eu tô querendo dizer? Não, ele era uma pessoa imponente, era um cara Sim, que cara, sabia exercer a liderança dele e teria exercido em qualquer contexto, Exatamente qualquer cultura isso. que ele tivesse nascido. Exatamente isso que eu queria dizer, mas eu fui burro para falar. Mas é um livro grande, um chaprocão, mas que é muito legal, cara. Você não sente que você tá lendo, você vai lendo, você quer saber, porra, caramba, e tem toda essa passagem que eu comentei do Michael Jackson, cara, é muito legal, acho que é a parte mais divertida do livro, assim, que você vê que até bandido é humano às vezes. Aham. E tem a história do cara com a mãe dele, todo, aquela coisa. E é bem legal, Caco Barcelos, abusado, dono do Morro Santa Marta. Minha recomendação. E, inclusive, eu fiquei sabendo, não faz muito tempo, que tem direito vendido já pra cinema. Então... Pô, e tem muito potencial pra dar um ótimo filme, cara. Também acho, cara. O Caco Barcelos, assim, eu paguei um pau quando ele lançou esse filme, porque esse negócio não é uma parada extremamente perigosa, etc. Sim, cara, ele ficou lá com os caras, pô. Mas eu acho que acima e além do perigo, que foi uma coisa, né, que ele se voluntariou, não, vou tentar fazer isso, vamos ver se rola. Vamos ver se o cara deixa. O cara podia ter matado ele, não vamos ver se o cara deixa, né? Exatamente. Mas eu acho que acima e além disso, o talento necessário para você pegar um monte de coisa que é factual, né, que você está vivendo ali, que você está vendo e que você, né, como jornalista vê como fato, e transformar isso e fazer um híbrido disso com uma narrativa literária. Sim, deixar um texto, né, legível. Nossa, é de um talento absurdo, saca? É a edição da parada. Então, realmente, é uma excelente recomendação essa, cara. O pessoal pode pensar, puta, mas livro, reportagem, o que é um livro reportagem? É um negócio mó chato. Não é, cara, ele escreve como um livro, parece que você tá lendo um livro de ficção. O foda é que é tudo verdade. Isso que é foda. É aí que tá a parte do talento, por isso que o Caco Barcelos arregaçou quando ele fez esse filme. Esse livro. Esse livro. E vamos esperar aí, quem sabe, o filme. Tomara que ele tenha dedo no filme também, né? Pra poder ter um controlinho ali maior e tal. Sim, porque senão rola um Robocop do Padilha aí, já viu, né? Imagina. Era um ciborgue. Não tem sangue. Sangue. O comando vermelho não vai poder ser vermelho, né? Porque não pode ter sangue. Brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Então, cara, tipo, é um livro, cara, que é foda, cara. Porque, tipo, ao mesmo tempo que ele é ridiculamente profundo, cara, ele fala das coisas mais simples do nosso dia a dia, cara. E numa linguagem visual, cara, que eu não consigo sequer olhar pra capa desse livro sem chorar. Ele chama Quem Tocou no Meu Queijo? Não, tô brincando. Emocionante. Mas falando sério, o segundo livro que eu vou falar é um livro que saiu pela nossa querida amiga Oxford, da série Oxford World Classics. Ele chama Myths from Mesopotamia, Mitos da Mesopotâmia, e ele é escrito editado, traduzido com uma introdução e notas da professora Stephanie Daly. Depois vai estar direitinho escrito aí. E basicamente, como o nome diz, Mitos da Mesopotâmia, Criação, o Dilúvio, Gilgamesh e outros, ele traz os principais mitos da Mesopotâmia. Olha que loucura. Olha aí. Nossa. E a vantagem desse livro é que ele é ainda mais simples e introdutório do que o primeiro livro que eu recomendei. Então, assim, se você falar assim, João, eu peguei o livro que você recomendou e ele tem 700 e tantas páginas e a letra é pequena e eu chorei muito e quero morrer. Aí eu falo assim, não, amiguinho, você pode ler o segundo livro que eu recomendei, porque ele é ridiculamente menor, muito mais fácil de ler, muito mais direto ao ponto e tem as historinhas mais legais. Então, eu recomendo muito esse livro. E ele é um livro pequeníssimo, ele tem não mais do que 300 páginas e nele vem os mitos que são realmente assim, os mitos mais famosos e mais legais. Então tem todos os clássicos, tem o Atrahasis, que vai ser o do futuro doutorado do tio, tem o Épico de Gilgamesh, tem a Descida de Ishtar no submundo, tem a Dapa, tem Etana, tem Anzu. Então assim, tem só coisa boa. Teogonia de Dunu, Erra Ishun, ou seja, todos os clássicos dos clássicos. Naquela roda de amigos do Mesopocast, né? Que rola nos melhores bares aí de todo o Brasil. A galera debatendo, será que já venderam? Vai ter filme e tal. Sacou? Então, assim, na hora que a galera debate, este livro é um must.
ouso dizer. Brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Um outro livro que eu separei também é um livro sobre humor, mas ele é, na verdade, eu vejo mais como um livro sobre a arte de escrever, entendeu? Ele, assim, por acaso, todo mundo que contribuiu nesse livro são escritores conhecidos pelo estilo de humor, né? Mas é muito sobre a arte de escrever mesmo, sobre como funciona, né? Como funciona cada cabeça, e aí são pessoas que têm trabalhos publicados, então, assim, tanto na TV quanto livros publicados, colunas regulares, e você vê essas pessoas dissecando seus próprios estilos, e depois você vê o trabalho delas, ou você faz o contrário, vê o trabalho depois delas dissecando, e é muito interessante, né, pra quem gosta de escrever mesmo, né, quem gosta do trabalho criativo, literário, como um todo, que é mais um livro em... Quer dizer, eu não vou falar mais um livro em inglês, porque o outro tem em português, então eu já tô me sentindo menos fã do Ed Mota. Really. It's true. Que é um livro chamado And Here's the Kicker. Que é... Eu não saberia traduzir muito bem essa expressão. Em Portugal, o livro chama Cá está o chutador. Cara, eu pensei nisso, achei que eu tava... Cá está o chutador. Porque o kicker, no caso, é o momento da piada, né? Aqui que tá a graça, sabe? Eu imaginei o cara do futebol americano, nada a ver, né? Não. Here's the kicker. Esse kicker é uma expressão usada que eu acho que a expressão mais próxima é quando a gente usa a palavra detalhe. Tipo assim, tô contando uma história pra vocês. Beleza. Aí eu tava na rua, aí o maluco falou não sei o que, eu escutei o cara falar isso, detalhe, o cara tava não sei o que, sabe? Tipo assim, é a hora que assim, isso é importante. É a hora que você tem que dar um estalo pro cara prestar atenção na... Exatamente. O kicker é tipo assim, essa hora, here's the kicker, sabe? Tipo assim, beleza, blá 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 blá, here's the kicker, Grandma's dead, saca? Então assim, é uma compilação de conversas com 21 escritores de humor, e é uma galera muito foda, porque você tem aí o Harold Ramis, né? O Harold Ramis, é difícil, muito R, que é o cara que coescreveu Caça-Fantasmas, né? Que era parceiro do Dan Aykroyd, etc. Tem conversa com o Paul Feig, que escreveu aquela série Freaks and Geeks, que passava no Multishow. Tem o Bob Odenkirk, que fez o Saul Goodman, do Better Call Saul, que é um escritor talentosíssimo. Todd Hanson, que é o fundador daquele site The Onion. Tem Robert Smigel, que fazia quadros no Saturday Night Live, tem personagens, etc. E assim, é monstruoso, cara. É uma compilação de conversas com essa galera, e a galera falando sobre o processo deles, não só uma coisa de influências, mas uma coisa tipo assim, mano, eu entendo o fazer artístico literário dessa forma. O meu humor, eu acredito que eu tire ele mais disso. Eu gosto de ser mais direto, entendeu? Mordente. Desculpa, eu afastei pra caralho. Isso que eu tô vendo, você tá indo embora. O que aconteceu? Eu fui falar porque eu gesticulo muito. Mas, enfim, então, assim, é uma compilação de conversas com uma galera, assim, de um talento absurdo. Eu, como a gente até já comentou em outros episódios, assim, eu cresci no advento da TV a cabo, então eu peguei muito trabalho dessa galera na época que tava sendo lançada e que passava no Multishow, passava na MTV, passava emprestado pela Sony. A Sony emprestava muito programa. O Friends passava na Sony, mas era da Warner, enfim. Então eu cresci vendo muita coisa, e muita coisa que eu descobri porque eu li esse livro, de estar vendo a entrevista, e aí o cara fala de um negócio, eu nunca ouvi falar disso aqui, não. Eu procuro e falo, caralho, sensacional. E não é necessariamente um livro didático, mas é um livro elucidante ou elucidativo? Agora eu não sei como é que eu acredito que é dativo. Elucidativo, né? Então, é um livro elucidativo sobre o fazer artístico, o fazer literário, o fazer humorístico também, comentado por profissionais, muitos bem conhecidos e outros que são naquela coisa de respeitados no meio. Não necessariamente grandes nomes, mas respeitados no meio. Tem trabalhos sólidos e de status cult. Então And Here's the Kicker, é do Mike Sachs. Brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. O meu próximo aqui é um livro bem conhecido pelo filme, que pouca gente leu o livro, que é de um autor aí novo aí que tá começando agora, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Stephen King. Sim, é um menino novo, um jovem promessa. Um jovem promessa. Tá começando aí e tal, nas escritas, né? É um jovem escriturário. Mas enfim, é um livro
foda. Eu só tenho isso a dizer. O livro foda. O filme é foda. Pra quem não sabe, eu tô falando da Espera de um Milagre. Grande filme que tem o Tom Hanks, tem aquele cara gigante lá. Como é que era o nome do ator? Michael Clark Duncan. Michael Clark Duncan, inclusive morreu, né, cara? Morreu. Putz, que tristeza. Ele fez bastante filme legal. Eu gostava dele no Armagedon, cara. Sim. Nossa. Ele tem tanto filme legal, cara. Precisava de um cara grande e chamava ele, né? Mas enfim, o livro A Espera de um Milagre, pra quem não sabe, conta, né, a história lá nos anos 30 da coisa, tava na depressão americana, e tem um cara no corredor da morte, que é esse cara que o Michael Clark Duncan faz, que tem ali um certo negócio sobrenatural nele, né? Sim. E a gente, logo de cara, não é nem spoiler pra quem não viu o filme ou não leu o livro, logo na cara a gente sabe que ele não é culpado pra estar ali, só que vai explicar como. E tem toda aquela coisa dele, a relação dele com o carcereiro que o Tom Hanks faz no filme e tudo. Mas, cara, é um filme tão bonito, cara, que eu tive que ir atrás do livro, mas o livro é melhor, como todo mundo diz, né? Que deve ser de uma riqueza absurda, porque o filme tem o quê? 2 horas e pouco? Não chega a 3, não. Ele é longo, mas não é tanto. Não é tanto, mas o livro também não é grande, mas ele é tão cheio de detalhe, aquela coisa que o Stephen King faz muito dele só mostrar pra você no final realmente o que era o negócio, assim, sabe? Ele tem ali a sua fama de ter finais ruins, né? Stephen King tem essa coisa que ele carrega com ele, mas esse eu acho que foi um final... Mas eu acho que o pessoal do cinema estraga mais os filmes do Stephen King do que ele próprio estraga nos livros, cara. Porque o Stephen King é um cara que ele é tipo industrial, né, cara? Quantos livros esse cara lança por ano? Sei lá, uns 5. O final ruim é uma espécie de sódio da literatura, né? Tipo é pra conservar. Mas enfim, A Espera de um Milagre tem aí nas melhores livrarias. Tô olhando aqui, tá na faixa de 23 a 26 reais. Tem também com a capa do filme. Eu acho uma merda quando fazem isso com o livro, mas tudo bem. Sim. Vamos botar aqui a capa do filme pra ver se vende mais. É válido, né? O importante é válido. Acho que pra quem tem realmente o apego do fetiche do livro ali e tal, é uma coisa meio assim, pô, pra quê, sabe? Mas ao mesmo tempo... É um esforço válido pra tornar a obra conhecida também. E uma coisa que eu fui pesquisar e eu não sabia, cara, originalmente lá nos Estados Unidos, o Stephen King publicou em 6 volumes, cara. De livrinhos, assim, sabe? 6 partes, né? Com aquele título mesmo, né? The Green Mile, né? Como era chamado ali o negócio. O Corredor da Morte. O Corredor da Morte. E depois só que ele foi lançar o livro mesmo completo. No Brasil nunca chegou esses 6 livrinhos que eu saiba. Mas recomendo bem, cara. Se você não assistiu o filme, lê o livro antes. Eu acho que o último autor brasileiro que lançou livros em folhetim foi tipo Machado de Assis, cara. Brasileiro que lê, cresce mais. E o Brasil cresce junto. O terceiro livro que eu vou recomendar, cara, ele é um livro que originalmente ele tá em francês e eu conheço uma tradução dele para o inglês. Então, se você lê em francês, você pode pegar o original. Ele é editado pelo professor Jean Boterreau, que é uma grande autoridade no assunto, e ele conta também com o Jean-Pierre Vernant, que é uma sumidade sobre Grécia. E ele faz literalmente a ponte entre a Mesopotâmia e a Grécia. E é um livro que eu acho muito interessante. O original dele, de 96, é L'Orient ancien et nu, L'écriture, la raison, le Dieu, que foi traduzido por Ancestors of the West, né, ancestrais do Oeste, Writing, Reasoning and Religion in Mesopotamia and Greece, ou seja, escrita, razão e religião na Mesopotâmia, no Elam e na Grécia. E a ideia desse livro é exatamente de ter uma transdisciplinariedade nele, né? Que ele fala exatamente de quais seriam, né? Assim, construindo, obviamente, cada um a partir da sua área de especialidade, né? O Boterreau vai falar da Mesopotâmia, a Clarice Herrenschmidt vai falar de Irã, de Israel, um pouquinho de Grécia também, e o Jean-Pierre Vernant vai falar basicamente da Grécia, mas a ideia é trazer uma visão interdisciplinar e transdisciplinar de assuntos que às vezes são muito mais próximos do que a gente sabe ou acredita e tal. E eu acho muito legal, porque ele é uma ponte desses estudos que muitos chamam de orientalizantes, das influências orientais na Grécia e tal.
E eu acho que é um campo do saber que precisa ser melhor trabalhado, e existem de fato várias influências. Algumas são apenas ecos distantes, outros são mais próximos de verdade e tal. E muitas vezes isso é esquecido, e às vezes assim, dentro da academia é muito comum a gente se fechar naquele nosso mundinho e conversar muito pouco com os nossos coleguinhas que estão logo ali do lado e que às vezes tem coisas muito interessantes para nos falar, e a gente tem muitas coisas interessantes para falar com eles. Complementares, né? São complementares, e são estudos que são às vezes mais complementares do que a gente imagina, e às vezes as pessoas simplesmente não conversam, sabe? Uhum. E eu acho que, tipo assim, para além do livro ser muito interessante, que eu gosto da área mesmo, de antiga como um todo, eu acho que a ideia por trás do livro é ainda mais bacana e ainda mais interessante, sabe? Que é essa ideia de proximidade, criar pontes entre estudos diferentes e tal. E é uma coisa que eu tento aplicar na minha vida, assim, enquanto figura pública, e nas coisas que eu falo e tal, e também na minha vida acadêmica. Eu tenho uns projetos com um amigão meu, o Thiago é doutor em Exildo, e a gente quer trabalhar com as influências orientais do episódio de Pandora, que é um projeto que a gente vai desenvolver a 4 mãos aí, e eu acho muito legal essa ideia de fazer um estudo assim, que especialistas de áreas diferentes se juntam em prol de tecer um conhecimento interdisciplinar, né? Interdisciplinar, mais holístico, assim. O termo holístico tá muito em queda atualmente na academia, mas e é uma palavra linda. Sim, mas no sentido de saber que existe mais para além daquele seu mundinho fechado, onde você decide, serei doutor nesse pingo minúsculo aqui, nessa vírgula entre A e B, sacou? Então, assim, e a verdade, cara, é que a especialização vai fazendo que muitas vezes a gente vá cada vez se fechando mais e cada vez sabendo mais sobre menos, sabe? E às vezes é legal abrir esse escopo, abrir o compasso e falar assim, não, vamos tentar saber mais sobre mais. Então, assim, eu acho um livro do caralho, e eu acho o livro moralmente do caralho, sacou? Tipo assim, eu gosto do livro ética e esteticamente, sacou? Tipo, eu gosto muito do livro. É que legal. E eu gostei, uma interrupção rápida, claro, só pra ressaltar a definição que você fez aí, sem querer, querendo, né, do que é o aprofundamento e a especialização acadêmica, que é saber cada vez mais sobre menos. Isso eu achei perfeito. Não, infelizmente isso é muito comum, cara, e às vezes isso às vezes é até necessário. Os programas te forçam a ir cada vez delimitando mais o seu objeto, fazer cada vez coisas menorzinhas e tal, e até a própria nossa visão atual de ciência, de compartimentalização da ciência e tal. E assim, a época dos grandes projetos universais ficou muito pra trás, o século XIX, com aquela sua visão positivista e tal, tipo assim, vamos escrever a história do mundo, sacou? E hoje em dia, tipo, às vezes, cara, isso acontece assim, diametralmente oposto, né? E você pulveriza tanto a coisa que você fala assim, vamos escrever a história, não do futebol, não de uma Copa do Mundo, não de um evento, mas de um único jogo, numa única tarde, de um único ponto de vista. Só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. É isso, sacou? Então, assim... Sim. Sacou? Então, assim, eu entendo que às vezes é muito, muito, muito difícil. Precisaria de um conhecimento muito enciclopédico, de muita coisa, para um cara escrever o grande livro sobre tudo e altas paradas além disso. Cara, esse é o título do livro que nós 3 vamos escrever, cara. Um grande livro sobre tudo e altas paradas além disso. Perfeito, cara. Sacou? Sim, tipo assim, difícil, um livro que não apenas seja sobre o universo, é o livro que se chama Universãozaço, sacou? Da forma que eu vejo, a única forma factível de alguém escrever isso são as duas únicas formas, né? Duas únicas é um oxímoron, mas ok. Mas as formas que eu pensei de escrever dessa forma numa forma de narrativa literária, ou seja, você não está necessariamente comprometido com o factual, ou através do empirismo, através da impressão subjetiva sobre todas essas coisas. O que não tem uma validade científica comprovada,
Mas pragmaticamente são as duas formas que eu imaginei que isso poderia ser feito. Só porque eu pensei nisso, eu fiquei fascinado. Não, sim, cara, mas assim, eu gosto muito desse livro, eu gosto muito do que ele representa, sabe? Sim, assim. Sim, a ideia é muito foda, cara. A ideia é muito foda. Tipo assim, seja você a mudança que você quer na academia, sacou? Então, porra, muito foda isso, cara. Acho top e acho fera, sacou? Arrisco dizer que acho turbo. Sim. Brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Bom, o terceiro e último livro que eu tenho pra recomendar é também, por algum motivo, um livro técnico que tá em inglês. Porque eu sou dessas. É um livro... ele é parte técnico, parte didático. Então ele tem partes maçantes e tem partes fascinantes. Se você pegar pra folhear, dependendo da página que você cai, você vai olhar e falar, não. E dependendo da página que você cai, você fala tipo, peraí, e vai pra dentro. É um livro que também expandiu muito a minha noção de como eu produzia, né, pelo fato de eu ter passado aí uns bons anos, e até recente também, de produzir música, não necessariamente de mixagem, que eu já fiz um pouco na vida, mas em termos de construção, de composição, né, de entender a dinâmica entre instrumentos, etc. E esse livro me ajudou demais nisso, que é um livro que chama The Art of Mixing. É um guia visual para gravações, do David Gibson. E, cara, não tem muito o que falar sobre o livro, porque ele é exatamente o que ele se propõe. Ele fala da questão da mixagem, né, da questão de como que você produz uma faixa, de como que você pega vários instrumentos que soam tão diferentes e que têm funções tão distintas, e que estão ali funcionando juntos numa música, mas como que você pega todos eles e cria uma coerência sonora para quem tá ouvindo, cria um negócio que a pessoa vai escutar e ao mesmo tempo que ela vai entender o que tá acontecendo, ela vai ser transportada e vai entender e vai receber melhor a proposta da música, né? A proposta do transporte sinestésico que a música proporciona para quem ouve. E isso tudo parte da mixagem, isso tudo parte né, de como que você trabalha a estética daquilo que você escreveu, da composição que você escreveu, como é que você, né, usando até o exemplo do verdadeiro black metal escandinavo de raiz, aquela estética proposital do necro, de gravar em fita cassete, usar os piores pedais de distorção possível, para poder dificultar o acesso às composições. E quando você vê ali aquele pessoal usando riffzinhos dedilhados e modos solados ali, tudo em escala menor, né, alternando, e percebe que as composições são lindas, então assim, você transpõe, você escuta a mixagem, né, você escuta a música, pensa que é barulho, mas quando você atravessa essa parede da mixagem, dessa estética proposital de ser tosco, você encontra uma composição muito bonita. Ao mesmo tempo que você tem muita coisa que às vezes é perdida por uma falta de esmero, uma falta de aprumo. O pessoal às vezes tem um disco, por exemplo, discos muito bons. Californication do Red Hot Chili Peppers é um disco muito bom e não é um disco de metal, não é um disco de porradaria, e ele é mais alto do que a maior parte dos discos do Metallica, exceto Death Magnetic. E é um disco que na hora que rola o primeiro acorde, você fala, mano, o que tá acontecendo? Porque você põe ele no seu ouvido e você põe ele e qualquer outro disco no mesmo volume e põe pra tocar, você percebe que tem alguma coisa que foi feita ali muito de fudelança mesmo, que os próprios fãs reclamam. Então, esse livro, The Art of Mixing, ele trata justamente disso. Ele explica, né, ele dá uma corrida básica ali no que é a mixagem, né, no que é, beleza, você pode compor no seu computador hoje, você tem um programinha ali, você pega vários instrumentinhos, faz uma musiquinha, uma bateriazinha e tal, mas como que você faz soar grande? Como que você faz isso soar pequeno, às vezes? Como que você mantém uma dinâmica, tipo assim, um pedaço onde só tem uma caixa de bateria e um violão dedilhando? Como que você faz isso ser audível, mas claramente mais leve do que o pedaço que entra baixo, a distorção e o vocal? Como que você trabalha essa dinâmica de fraco para forte. E ele trabalha isso de uma forma muito interessante, que é tanto por escrito quanto por visual. Então ele é todo feito de diagramas, ele é todo feito de representações gráficas mesmo do que é possível fazer. Ele tridimensionaliza a percepção do som. Então não é só você estar escutando vários instrumentos juntos,
é você entender que você tem como trabalhar em cima disso para uma parada soar mais embaixo de você, uma parada para soar mais acima de você, não só na questão do surround, mas na questão da relação entre um instrumento e outro. E é um guia maravilhoso, é uma abordagem que eu achei assim... Eu nunca tinha visto essa abordagem até esbarrar nesse livro. E pra quem gosta de fazer musiquinha no computador assim, cara, é um puta livro legal, assim. Claro que nesse meio, você ter um puta equipamento brutal e investir nisso é essencial, mas é muito bom justamente pra entender, porque se você tiver o interesse de investir, pelo menos você já investe com uma carga de conhecimento e não vai ficar ali cheio de equipamento que você não sabe usar. Então você vai aos poucos entendendo, e esse entendimento que você ganha a partir desse livro é um entendimento que você pode usar até no equipamento mais rudimentar, até nas formas mais simples de composição. Você entende o som melhor, você entende como as ondas trabalham entre si. E é um puta livro, eu acho ele muito foda. Que doido, cara. Pra finalizar, minha última recomendação aqui é um livro de uma pessoa aí que tá por aí, né? A pessoa tá por aí, é uma menina super sensível, sofreu bullying quase toda a infância, e que em vez de se dobrar, se tornando uma pessoa amargurada, não, ela se reinventou e ressurgiu como uma jovem forte e alegre, que serve de exemplo, olha, para milhares de meninos e meninas. Estou falando da Kéfera, o grande livro, esta menina sensacional. Aqui, ó, muito mais que 5 minutos, da editora Companhia das Letras. Muito bom o livro. Você ouviu? Decrépito de volta na próxima semana. E ele teve um momento lá que ele começou a jogar pendrive pra plateia. Ah, é? Tipo, zoando essa coisa. Aqui vocês falam que o DJ é só um pendrive, não sei o que lá. E começou a distribuir os pendrives assim com a cara dele escrito. Fatboy Slim, foi só uma coisa que eu lembrei assim pra... Ah, esse gordão fininho. Fatboy Slim. Oh, tá aí, cara. Tá aí, um bom nome, cara. Bom nome de artista dance, cara. Gordão fininho, cara. Sensacional. Parece aqueles caras que canta a rocha, né? Tipo, Wesley Safadão. Inclusive, rapidinho, alguém no Twitter que apontou isso outro dia, que a internet, o jornalismo na internet dá um nome de banda de punk rock por dia, porque tem... eu só lembro de Taradinhos do Impeachment, que eu vi essa manchete estava Taradinhos do Impeachment. Cara, isso é uma banda punk. Isso é uma banda punk que toca naquele lugar garageiro, assim, cara, os Taradinhos do Impeachment. Eu acho que Taradinhos ainda vai mais pra um pagode, acho que teria que ser Taradões, assim, pra ser punk. eu não sei, cara, eu pensei em punk rock na hora. Eu vi num grupo de WhatsApp que eu tenho aqui também, que botaram a imagem de uma faixa na porta de um boteco, qualquer coisa assim, não sei o que, sextas-feiras, não sei o que, ejacula samba. Nossa! Caralho. Não estou cagando vocês, caras. Não estou. Isso tá no grupo, vou até ver quem que pôs, quem que... Vocês imaginam agora a chamada disso no rádio. Vem aí, dia 22, ejacula samba. Aí entrou o barulhinho. Inclusive foi o PC que mandou no grupo, cara. Olha aí. Domingo, dia 12, feijoada com ejacula samba. Caramba, eu fiquei agora imaginando a feijoada. Eu não sei se eu comeria essa feijoada, cara. Eu também acho que não, cara. Cara, inclusive, existe um site que chama cookingwithcam.com, que é só com receitas com sêmen. Eu sei, cara. Tipo assim, existe um outro site chamado Vice, que tem, tipo, 200 artigos sobre um brother qualquer está comendo porra. Então nós temos litros de porra pra te mostrar qual é o rolê. E teve o maluco, quando começou a pintar o lance do cigarro elétrico, que é um líquidozinho que você põe, que faz o vapor, etc. Esquenta, faz o vapor. E um cara tava carregando o cigarro elétrico dele com porra, cara. Nossa! Eu li isso, eu não sei se foi da Vice. Eu sei que quando eu me deparei com essa informação na internet, eu falei, eu tenho um cigarro elétrico aqui, cara. Você deu aquela sobrancelhada assim de lado. Eu quero deixar uma coisa bem clara, cara. Não tem absolutamente nada de errado em cozinhar com esperma, comer esperma, não mesmo, fumar esperma.
Apesar que sobre esse último eu não sei se quimicamente tem algo de errado em fumar esperma ou não, sabe? Será que não explode? Mas assim, sei lá, cara, eu quero deixar muito claro, cara, que a gente só tá aqui fazendo uma piada e que, tipo, não tem absolutamente nada de errado. Então você, menino, você, menina, que tá em casa ouvindo e fala assim, eu quero comer muito esperma, cara, eu quero beber litros de gala, cara. Porra, siga seus sonhos, cara. Sim, com certeza. A gente Cara, tá assim. Gala é um nome, né? Caramba, cara. Que inclusive Era uma grande variação. banda, Cara, né? gala além da banda e de tudo mais, cara, o termo gala, ele foi melhor usado na sociedade, né, ocidental, num fórum da Penthouse. O Mordente se lembra desse Eu pensei que você falou que foi o Mordente que usou o termo. Não, o Mordente lembra de ler isso comigo, que é: tomei muita gala no canecão de couro. Sim, cara. O cara tinha uma tara que, tipo, era uma tara com o cold, então o cara curtia ver a mulher dele dando pra outro cara. Mas, além disso, ainda tinha uma camada em cima dessa tara dele, desse fetiche, né? A tara soa pejorativo e assim, mano, fetiche é fetiche, o cara com o cold, beleza. Mas, enfim, o cara, né, tinha o fetiche de ver a mulher dele dando pro outro cara, mas aí o cara gozava na mulher dele e aí ele ia lá e chupava a buceta da mulher dele, cheia de sêmen. Ai, E não. ele relatou usando a palavra gala, e eu nunca mais esqueci a palavra gala depois de ler isso, que esse dia foi muito louco. Sim, sim. E que bom que a gente tá falando disso no episódio muito bom, vírgula, recomendo. Sim, porque afinal de contas nós adoramos a festa de gala, né? E o mais legal ainda, sabe o que é pensar? Que a música mais famosa de gala é Come Into My Life. Caralho! Caramba, cara, 20 anos depois, você abriu minha mente. Camadas nesse naked cake unido por proteínas. Come into my life, cara. É, isso tudo vindo de pessoas que leem, né, cara? Que vão aqui falar de... Se a gente não fosse não fôssemos pessoas cultas, não saberíamos disso. Nada disso, né? exatamente. Você nunca ouviu o termo gala podre? Vem daí também. É, gala rala. Gala rala. Como será que é gala rala, né, coitado do cara? sai em pó. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Livros! Ai, cara. Meu Deus. Uma vez perguntaram pra gente, por que vocês não transmitem uma gravação do Decrépitos ao vivo? É por isso. Por causa disso. Não dá, não é porque tem nada de errado com isso, é que é só extremamente contraproducente. Sim, inclusive... Não é que tem nada de errado em transmitir, é que tem muito de errado conosco. Sim. Ai, Jesus. Vai, Daniel. Vamos lá.